Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 5 e 6, o seguinte: Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Meu irmão, minha irmã. Jesus, com a toalha em volta da cintura e a bacia de água nas mãos, dirige-se a seus discípulos. Depois, ajoelha-se e começa a fazer o que não se esperava que fizesse. Afinal, ele era o mestre. A tarefa era para o menor deles, o menos importante, mas nenhum deles se dispôs a realizá-la. Estavam sempre discutindo sobre qual seria o maior e nunca viam a si mesmos como os menores. Então, eles tiveram a oportunidade de ver o mais importante de todos se fazer servo de todos. Embora não pretendessem ser maiores que Jesus, todos julgavam-se maiores que os demais. Isso é uma realidade. Sempre nós nos achamos melhores que alguém, às vezes melhores que todos em alguns momentos. E eis que Jesus começa a lavar os pés. Talvez o primeiro a ter os pés lavados tenha pensado: será que Jesus está fazendo isso comigo para mostrar aos outros que depois dele sou eu o mais importante? Mas Jesus seguiu lavando os pés do próximo e do próximo e do outro e, por fim, os pés de todos eles. Quando chegou a vez de Pedro, ele se recusou a permitir que o mestre lavasse os seus pés. É até compreensível. Afinal de contas, Jesus era o mestre e ele o aprendiz. O menor serve ao maior e não o contrário. Como dizemos, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é esse o ditado popular? Funcionamos na base do poder, mas Jesus chega e nos chama a agir com base no amor. Exatamente por isso, insistiu tanto em ensinar sobre servir. Um ensino que encontrava resistências no coração dos discípulos, que entravam sempre tendo conversas sobre a hierarquia do grupo. Isso nós podemos ler em Lucas capítulo 22, do versículo 24 até o 38, as questões, os questionamentos entre os discípulos para saber qual deles era o maior. Porém, nós não somos muito diferentes, não. Eles estavam com Jesus já há algum tempo, pelo menos 3 anos, mas seus corações ainda resistiam às perspectivas do reino de Deus. Nós também podemos estar há muito tempo na igreja, e isso necessariamente não significa que tenhamos aprendido o ensino de Jesus. Podemos recitá-lo a outros sem que saibamos vivê-lo. Estamos bem com a ideia de que devemos servir a Jesus. O problema é que não conseguimos aceitar que se faz isso servindo as pessoas, mas é servindo as pessoas que se serve a Cristo. Jesus diz em João 21, versículos 15 a 17 a Pedro: Você me ama? Então cuide dos meus cordeirinhos. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E o ensino de Jesus em Mateus 25. Se não temos uma toalha em volta da cintura e nas mãos uma bacia, ainda não aprendemos o ensino de Jesus. Na escola do reino de Deus, não aprendemos maneiras de receber bênçãos, mas de ser bênção. O alvo não é ganhar, é doar.
Nós não oramos para ser grandes, mas para ser humildes. Se não entendermos assim, é sinal de que ainda não entendemos nada. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.